Olá, alunos! Hoje nossa aula de língua portuguesa, sou a professora Sheila Rodrigues e nós vamos estudar hoje sobre a pontuação. Por que a pontuação é importante para escrever os textos, para a leitura do texto? Vamos lá. Bom, hoje é a aula 19 de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre a pontuação. Então, lembrando que a pontuação ela é importantíssima para a construção do texto e para a interpretação do texto, né, para a leitura do texto. Então, a gente precisa conhecer a função da vírgula, né, do ponto seguido, do ponto parágrafo, do ponto final, das exclamações, né, para que elas servem, dos dois pontos, que são as pontuações que justamente elas vão dar o quê? Uma entonação importante na leitura do texto, para a compreensão do texto. Então, vocês estão observando aí, nós temos um texto, ele está totalmente sem pontuação. Observe, eu vou ler esse texto sem pontuação, vamos ver se vocês conseguem acompanhar, se vocês conseguem entender. Apesar das brincadeiras, sempre tive horário de trabalho desde os 8 anos, meu pai me levava para a roça. As atividades pequenas eram minhas, depois que fui acostumando, comecei a usar enxada e capinar logo, já estava na lida como o resto da família. Apesar do cansaço e exaustão, eu sempre gostei de ver os frutos do nosso suor serem colhidos e postos na mesa. Observaram? Eu li direto, né? Eu quase fiquei sem fôlego. Então, o texto, ele precisa ter as pontuações, né? É justamente a ver o que? O entendimento da ideia do que o autor, o escritor quer passar. Por quê? Porque o texto, gente, ele é uma forma escrita que ela precisa ser entendida, né? Pela pessoa que vai ler. Né? Ele precisa ser compreendido por si só, ou seja, eu vou ler um texto, eu preciso ter a compreensão desse texto. E daí eu uso a vírgula, as pontuações, os pontos, as exclamações, o ponto final, para justamente indicar o pensamento, as ideias no texto. Né? Então, vamos ver no texto, já todo pontuado, para nós percebermos o uso da vírgula, por exemplo. Vamos lá. Apesar das brincadeiras, sempre tive horário de trabalho. Observem aí, ó. Apesar das brincadeiras, eu tenho uma vírgula. Então, aqui, gente, observem que aqui, olha, eu tenho oração direta, ó. Sempre tive horário de trabalho, apesar das brincadeiras. Então, eu tenho uma oração na ordem direta, tá? Essa parte aqui, ela faz parte do complemento. Então, como ela veio para o início do texto, eu vou colocar essa vírgula aqui, tá? Ele vai estar indicando que essa parte do texto, ela fica para o final da oração, tá? Então, ele está um termo deslocado. Por que deslocado? Porque ele está no início do texto, quando que, na verdade, ele deveria estar no final, tá? Então, essa é uma das funções da vírgula. Aqui, você percebe que está iniciando o texto com uma letra maiúscula, logo a gente percebe que tem o quê? Um ponto seguido. O ponto seguido indica que eu vou dar continuidade à ideia no texto. O tema central, nós temos um tema central, e aí nós vamos seguir as ideias no texto, tá? Então ele começa, ó, desde os 8 anos, vírgula novamente, meu pai me levava para a roça. Então, observe que aqui, mais uma vez, olha, eu tenho a oração na ordem direta a partir daqui. Meu pai me levava para a roça desde os 8 anos. Então, você percebe que, mais uma vez, o escritor deslocou o complemento da oração e colocou no início. Por quê? Porque ele também quer enfatizar aí a questão da idade dele, tá? Então, a função da vírgula tem essa função de deslocar uma parte da oração para o início da oração, tá? E a outra função também, ela é enfatizar aquilo que o escritor quer enfatizar, dar maior ênfase, dar maior importância, ok? E aí, mais uma vez, eu tenho ponto seguido, porque eu continuo falando, né? Continuo dizendo, desenvolvendo as ideias do texto. As atividades pequenas eram minhas. Observe aqui, vírgula. Que depois que fui acostumando, comecei a usar enxada e capinar. Observem aqui, gente. Eu tenho um termo explicativo aqui, ó. As atividades pequenas eram minhas. Comecei a usar enxada e capinar.
Observe que aqui ele está explicando, olha, ele está fazendo uma explicação. Então, eu preciso usar uma vírgula, porque eu estou explicando que a partir do momento em que ele foi se acostumando, ele começou a usar enxada e capinar. Então, aqui eu tenho uma oração, né? Eu tenho orações aqui, gente, observe bem. Aqui eu já começo uma outra oração, ó. Logo já estava na lida com o resto da família. Então, essa vírgula aqui, ó, ela está separando orações, tá? Essas duas aqui, elas estão fazendo uma explicação. Por isso que eu uso duas vírgulas, ok? Encerrou aqui, ó, logo já estava na lida como o resto da família. Tem um ponto seguido novamente, porque ele continua contando a sua história. Esse é um texto narrativo, tá? Ele está contando a história dele, da infância. Apesar do cansaço e da exaustão, eu sempre gostei de ver os frutos do nosso suor serem colhidos e postos à mesa. Observe aqui uma vírgula novamente, tá? Aqui ele faz novamente, gente, presta atenção. Eu sempre gostei de ver os frutos de nosso suor serem colhidos e postos à mesa. Essa é a ordem direta, tá? Sujeito, eu tenho um sujeito aqui, tá? Eu tenho um verbo aqui, outro verbo. Os frutos de nosso suor. Eu tenho outra oração aqui, colhidos e postos à mesa. Então, essa parte aqui do início, olha, apesar do cansaço e da exaustão, ela é um termo que vai ficar para cá, ó, para o final, continuando aqui, ó. Ele é um complemento da oração. Como o autor quis enfatizar, mais uma vez, apesar do cansaço e exaustão, ele quis enfatizar essa ideia. Então, ele iniciou o texto. Por isso que eu tenho uma vírgula aqui, tá? Por quê? Porque essa parte do texto, ela é aqui para o final, é aqui no complemento, tá? Por quê? O termo está invertido, o termo está colocado para o início da oração. Porque, geralmente, na ordem direta da oração, eu coloco o sujeito, o verbo e os complementos, né? Que vão ficando para o final da oração, ok? E além disso, ele quis enfatizar, né? Que apesar do cansaço e exaustão, ele gostava de ver os frutos do trabalho deles, né? Postos à mesa. Então, vamos seguindo novamente o texto, né, sobre essa história. Na época, a colheita era uma festa, todos se reuniam e ajudavam, cada um tinha uma função essencial: colher, transportar, bater os grãos, peneirá-los e colocá-los para secar. Éramos todos como pequenas engrenagens que compunham um grande motor que, graças a Deus, funcionava a todo vapor. Vocês notaram e perceberam que não tem pontuação nenhuma, né? A gente consegue até ver em alguns momentos uma pequena pausa, né? Mas aqui não indica nenhum momento que tem um ponto seguido, por exemplo, né? O ponto seguido, geralmente, ele é indicado por uma letra inicial maiúscula. Aqui, no caso, nós não temos. Então, na próxima cartela, você observa que o texto está todo pontuado, com vírgula, com exclamação, com 2 pontos, não é? Então, a gente vai analisar a primeira frase, né? Vocês observem aí. Na época, a colheita era uma festa. Então, observem que ele utiliza uma exclamação aqui no final da frase, né? Por quê? Porque a exclamação está muito ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, para ele, era um momento de alegria, de felicidade. Então, por isso que ele utilizou a exclamação para dar essa ênfase no sentimento. E aí, você observa também que eu tenho uma vírgula aqui no início da oração, né? Na época, né? Usa-se uma vírgula aqui, por quê? Porque a oração direta, ela começa a partir daqui. A colheita era uma festa. Essa é a oração direta. Na época, ficaria para o final da oração, porque ele é o complemento, né? Então, como ele quis enfatizar a época que ele era criança, ele colocou para o início da oração. Então, o termo está deslocado. O que significa isso? Ele está no local que não é próprio dele, né? O local próprio era para ele estar aqui para o final da oração, não é?
Então, como ele fez essa ênfase na época que ele era criança, né, que ele fazia essas atividades, ele colocou para o início da oração e a vírgula ficou no início da oração, ok? Essa é uma das regras do uso da vírgula, tudo bem? Temos aqui um ponto seguido, porque ele continua contando a história, então eu tenho que seguir, né? Eu tenho que seguir no texto. Éramos todos como pequenas engrenagens que compunham um grande motor, que graças a Deus, olha aqui, ele usa aqui uma ênfase, ele faz ele chama a atenção, né, do leitor que graças a Deus funcionava a todo vapor. E aí ele põe o ponto parágrafo. O ponto parágrafo ele serve para parar as ideias daquele parágrafo e dar sequência em um outro parágrafo, que no caso agora é o parágrafo final, né? Vamos lá. O parágrafo final, mais uma vez, nós não temos pontuação nenhuma, né? Observe aí, ó. Hoje conto com a história da minha infância para meus filhos e netos. Dessa forma, sinto como se aquele rio suscitasse, como se os sons da sua correnteza e das pedras atiradas por mim nos vagões dos trens estivessem vivos, ressoando até agora em minha mente. Assim desejo que eles ecoem no coração de todos que ouviram ou ouvirão minha história. Então, notem aqui também, não tem pontuação nenhuma, você não tem clareza do que está acontecendo na história, mas aqui, por exemplo, esse A maiúsculo indica que eu tenho um ponto seguido bem aqui, ó. O que está me indicando isso? A letra inicial maiúscula da palavra. Assim, eu consigo identificar apenas esse ponto seguido aí, tá? Olhando para o nosso texto agora todo pontuado, vamos observar como é que ele fica. Hoje, conto as histórias da minha infância para meus filhos e netos. Observe aqui, uma vírgula, dessa forma. A vírgula aqui, ela está introduzindo uma oração coordenada, tá? Aqui, a vírgula, ela praticamente vai separar os termos das orações que estão aqui, desse texto, tá? Nesse parágrafo inteiro. A vírgula, ela vai servir para separar as orações, ó. Como se fossem os sons da sua correnteza e das pedras atiradas por mim nos vagões dos trens, como se estivessem vivos, né? Então, observe aqui, eu tenho mais uma oração. Ressoando até agora em minha mente. Então, aqui, né, em toda essa parte aqui do texto, a vírgula, ela é utilizada para separar orações, tá? Nós temos aqui a primeira oração introdutória, que é essa inicial aqui, né? Identificada com o verbo conto, né? Essa é a primeira oração. Aqui eu vou ter a segunda oração, a terceira oração aqui e a quarta oração nessa aqui. E, enfim, ó, o texto finaliza aqui o ponto seguido, né? Porque agora vai chegar a conclusão do texto. Aqui ele faz a conclusão, né? Usando a conjunção conclusiva. Assim desejo que ele se ecoe no coração de todos que ouviram e ouvirão a minha história. Então, notaram que a vírgula vai ter várias funções no texto. Essa que eu mostrei para vocês são algumas delas, né? E o ponto final, gente, ele serve para finalizar a história, finalizar o texto por completo, tá? Então, nós temos 3 tipos de ponto, né? O ponto seguido, o ponto parágrafo e o ponto final. Então, essas são algumas das funções da pontuação, né? Ela serve para deixar clareza no texto, para demonstrar, no caso da exclamação, a entonação do que se quer passar, a emoção que se quer passar. E as outras pontuações, elas são importantes para que haja clareza e interpretação adequada do texto, tá? Então, agora nós vamos seguir para a nossa questão 1.
Muito bem, turmas. Voltamos com vocês para fazermos aí a nossa interatividade, a correção da atividade. Vamos pontuar adequadamente aí o texto, né, que eu coloquei para vocês. Vamos lá? Então, aí, ó, pedi que vocês pontuassem adequadamente o texto, tá? E você nota aí que está contando uma pequena história, né, uma pequena historinha de um lugar. E aí você nota que em nenhum momento nós temos a pontuação. Mas nós temos aí algumas palavras que estão em maiúsculo, que vai indicar que eu tenho o quê? Um ponto seguido, né? Hoje tudo mudou, observe. Então, porque eu tenho um ponto seguido e aí eu tenho uma letra inicial maiúscula indicando que eu estou iniciando uma outra oração. Aqui, novamente, olha, eu tenho um ponto seguido, né? Iniciando outra oração. E aí, ó, no texto já pontuado, observem aí. E casas, né? Casas, comércio, indústria, ele vai ganhar vírgula. Por quê? Porque como eu estou dando a ideia, né, do que aconteceu com essa cidade, né? O que aconteceu com a cidade? Ele está dizendo que ela cresceu, né? Ela mudou. Então, observe aí que eu tenho casas, comércio, indústrias, vão estar dizendo que são justamente a mudança que aconteceu na cidade. Então, essas palavras, casa, comércio, indústria, elas são substantivos, né? E, ao mesmo tempo, ele está enumerando as coisas que aconteceram nessa cidade. Então, por isso que eu preciso colocar a vírgula para separar cada um desses termos aqui da enumeração. Ele está fazendo uma enumeração, né? Das coisas que aconteceram na cidade. As metalúrgicas ocuparam o lugar das matas. Ó, mais uma vez, uma vírgula aqui. Aqui eu vou ter um termo explicativo, tá? Expulsando os seus antigos moradores. Quem eram esses moradores? Os lagartos verdes. Então, eu estou usando essas duas vírgulas aqui, ó, para fazer uma explicação, né? Explicando que os lagartos verdes foram expulsos, né, daquele local. No ponto seguido, porque eu continuo aqui com a ideia do texto, né, do que está acontecendo na história. Nome de santo o bairro ganhou, São João. Então, aqui eu tenho dois pontos indicando que eu estou explicando quem aqui, ó, o nome do bairro, né? São João, o nome do bairro. Então, eu coloco os dois pontos para indicar que eu vou dar uma explicação, tá? Então, essa é uma das funções do uso dos dois pontos, né? Então, nesse exercício, a gente usou o emprego do ponto seguido, né? O ponto seguido, ele serve para quê? Para dar sequência à ideia, né? Então, como ele diz, ó, hoje tudo mudou, eu tenho uma ideia. A segunda ideia, a cidade cresceu, então tenho a segunda ideia. Então, coloco o ponto seguido novamente, né? E aí, quando eu vou enumerar os termos no texto, eu posso utilizar o que? A vírgula, né? Para enumerar. Essa é uma das funções da vírgula. E ela serve também para fazer um aposto explicativo, para fazer uma explicação de um termo, né, ou de um termo anterior, ou de um termo posterior. Ela vai servir também para fazer essa explicação. A vírgula ela serve também para separar datas, né? É um dos elementos para separar orações dentro de um período, né? Ela também vai ter essa função de separar orações dentro de um texto, de um período, né? No caso são uma parte maior do texto. Então ela vai ter várias funções importantes no texto para que o leitor entenda o que está acontecendo, tá? Porque o texto ele tem que ser autoexplicativo, né? O que eu explicou, você vai ler aquele texto e o autor não vai estar dizendo para você, olha, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, não. Você vai ler o texto e o texto, por meio da pontuação e do uso das palavras, ele tem que ser autoexplicativo, ele tem que te informar, ele tem que dizer a informação com clareza, né? Usando as palavras, usando a pontuação, a vírgula, o ponto seguido, o ponto parágrafo, o ponto final, a exclamação, a interrogação, os dois pontos, né? Quando você quer dar uma explicação,
ou quando você quer também enumerar determinadas coisas, você pode utilizar os 2 pontos para fazer enumeração de coisas, de ideia, de substantivos, ou de coisas que estão acontecendo no texto, né? Seja numa história narrativa, né? Porque a narrativa ela tem os seus elementos fundamentais, né? Esse texto, por exemplo, ele é uma pequena história narrativa, porque ele está contando uma história, né? De um determinado lugar, uma cidade, né? E aí ele vai dando as características do que aconteceu com essa cidade. E aí usa-se a vírgula para justamente mostrar o que aconteceu, né? E assim em outros textos também, quando é um texto dissertativo, por exemplo, ele vai utilizar muita vírgula, o ponto seguido, ponto parágrafo, os 2 pontos, né? Geralmente vai ficar mais nesse campo, né, dessas pontuações. Quando eu tenho um texto narrativo, que eu vou ter diálogo de personagens, né, conversa, e aí eu vou precisar utilizar a exclamação, a interrogação, os 2 pontos, o travessão, né, que eles vão justamente dar a identificação de cada personagem na história, quem está falando, quem está perguntando, né, o que está acontecendo na narrativa, na história, né. Então, a pontuação ela é fundamental para que se entenda o texto, para que se entenda as ideias do texto, né? Porque justamente o escritor não está lá para te dizer o que ele quis dizer, né? Então, é fundamental que a gente entenda a função da vírgula, do ponto e vírgula, da exclamação, dos 2 pontos, né? Do ponto final, do ponto seguido, que é justamente para dar a sequência, né, no texto. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre pontuação. Espero vocês numa próxima aula. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.